Olá, caríssimas. Tudo bem, caríssimas? Ixi, aí. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Tô passando por aqui que eu quero compartilhar um pouquinho de um testemunho meu com vocês. Hoje é Dia dos Namorados, né? Então, assim, um motivo super legal pra gente estar conversando um pouquinho, né? Boa noite, tudo bem? Como é que estão passando o final de semana? Tudo jóia por aí? Eu quero compartilhar com vocês algo que, assim, que eu aprendi e foi, assim, diferencial na minha vida, né? Não sei se todas vocês são casadas ou ainda estão solteiras, mas eu aprendi e quando eu era adolescente. Os meus pais sempre me levaram para a igreja. Então, assim, desde quando eu nasci, os meus pais já iam na igreja batista, né? E eles estavam sempre me levando à igreja. E com isso, mais ou menos quando eu tinha, na minha adolescência, além de ir à igreja batista, eu também, hora ou outra, eu ia em algumas programações que tinham na igreja presbiteriana, perto da minha casa. E aí, então, eu participava da igreja lá e na adolescência, né, eu fui a um encontro de adolescentes da igreja presbiteriana. E nessa ocasião, lá aconteceu o preletor lá, o pastor, o que estava fazendo as preleções lá, ensinando lá, ele ensinou algo assim que marcou profundamente o meu coração, minha mente. E a partir daquele momento ali, que legal, 47 anos, ó, glória a Deus. Então hoje é um bom tempo de comemoração dos namorados, né? Dia dos Namorados. Aqui nós estamos comemorando o 26º Dia dos Namorados. E aí, então, lá naquela ocasião, eu estava lá na igreja e eu aprendi, o pastor ensinou que nós deveríamos estar orando e anotando todas as características que nós desejássemos que o nosso cônjuge tivesse. Então ele ensinou e falou assim: olha, vocês anotem e tenham lá um caderninho, um lugar lá onde vocês possam anotar as características que vocês desejam que o seu cônjuge tenha. E a partir daquele momento eu comecei a fazer isso todos os dias. Eu tinha 11 anos de idade e eu comecei a orar diariamente para que Deus preparasse um cônjuge para mim. Obrigada! Eu comecei a preparar, a orar, e sempre nas minhas orações diárias, eu estava sempre falando com o Senhor e pedindo ao Senhor que Ele preparasse um cônjuge para mim. Eu desejava muito ter um cônjuge abençoado, separado por Deus. Eu desejava muito, assim, ter um relacionamento conjugal saudável, uma casa, né, abençoada e tal. Então eu comecei a orar. Eu tinha 11 anos de idade. Aí, mais ou menos lá com 20 anos de idade, eu fiquei orando dos 11 mais ou menos até os 20 anos. E quando eu estava com 20 anos, eu tive assim uma orientação de Deus assim para eu não mais ficar pedindo a ele um cônjuge, que eu podia parar de pedir, mas era para eu orar por ele, por esse cônjuge que eu não conhecia ainda. E aí eu comecei a orar por ele. Eu não sabia quem era, mas eu comecei a orar pelo meu cônjuge. Eu comecei a orar a Deus, pedindo para Deus abençoar, guardar, proteger, separar o meu cônjuge, manter separado para mim. E eu comecei a orar assim. E eu fui orando. E aí eu tinha colocado diante de Deus que ao acabar a faculdade eu gostaria de casar. Eu tinha colocado esse plano assim diante de Deus.
E o interessante foi que quando eu acabei a faculdade, exatamente quando eu acabei a faculdade, eu conheci o meu esposo. Eu conheci o meu esposo exatamente, e eu falo pra vocês, o que eu quero compartilhar com vocês tem 26 anos que eu comemoro o Dia dos Namorados, e eu falo pra vocês, Deus ouve as nossas orações. Parece até estranho, talvez pareça estranho pra você, falar assim, nossa, mas você começou a orar com 11 anos de idade, e você ficou orando e pedindo ao Senhor, nas suas orações diárias, dos 11 mais ou menos até os 20 anos. Foi desse jeito. E eu fiz uma listinha, coloquei lá como o pastor ensinou. E eu comecei a fazer essas orações diariamente. E assim, eu falo, o meu testemunho para vocês é que Deus ouve as nossas orações. Então, se você hoje, por exemplo, não tem um esposo, ore, faça igual eu fiz. Se você deseja alguma outra coisa, ore, faça assim desse jeito. Esteja orando diariamente e pedindo a Deus para providenciar, para Deus abençoar, para Deus direcionar, para Deus fechar algumas portas, para Deus abrir as outras portas e para Deus encaminhar todas as coisas conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, um testemunho que eu dou para vocês, e outra, se vocês têm filhos, adolescentes ou não, ensine-os a estarem orando assim, e orando para que Deus prepare bons e abençoados, e eu costumo falar assim, pinçados. Que Deus possa pinçar um cônjuge para o seu filho, que Deus possa pinçar um cônjuge para sua filha. Eu gosto de falar assim, porque quando Deus faz isso, no meio da população mundial, Deus faz isso e entrega essa pessoa para você, entrega essa pessoa como Deus fez isso para mim, comigo, é diferencial, É Deus assim abençoando, é Deus fazendo transformações. E olha, e tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que fala assim, 2 versículos. O apóstolo Paulo, ele estava falando aos filipenses, lá no capítulo 4, nos versos 6 e 7. Fala assim, o apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então ele fala, olha, tudo que você deseja, tudo que você precisa, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Como? Como que é conhecida? Ele fala assim, seja conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graça. E aí ele fala para não andar ansioso, porque quando a gente ora, entrega ao Senhor as nossas petições, então a gente entrega e a gente descansa. Então a nossa ansiedade a gente entrega para o Senhor. E eu fiz isso. Porque é muito comum os adolescentes e jovens ficarem muito ansiosos porque eles desejam encontrar algum relacionamento e desejam encontrar a pessoa certa. E eu orei e fui orando e Deus foi direcionando ao longo dos anos e foi direcionando e encaminhou todas as coisas nesse sentido. E eu testemunho para vocês, é real, faz diferença a gente fazer isso que o apóstolo Paulo está falando. E sabe o que fala no versículo 7? No versículo 6 ele fala, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graça. Aí ele fala, sabe o que ele fala no versículo 7? Ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, quando a gente faz essa prática diária de colocar diante de Deus as nossas petições, com orações, súplicas e ações de graça, agradecendo, com o coração grato, a
paz de Deus que excede todo entendimento, não é essa paz que nós costumeiramente conhecemos por aqui, não é. É a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração, a nossa mente, em Cristo Jesus. E aí, voltando ao meu testemunho, eu conto para vocês. Então eu fui orando e fui tendo essa prática diária de oração, de petição, colocando diante de Deus, e fui orando, e fui orando. Aí, quando eu acabei a faculdade, Deus me enviou o meu namorado naquela época, que foi o meu marido. Deus é bom e Deus quer, Ele deseja, como está escrito aqui, que nós estejamos orando, que nós estejamos mantendo essa prática diária, colocando diante dele todas as nossas petições, as nossas ansiedades, os nossos medos, tudo. E ele fala, né? Diante de Deus, em tudo. E nesse aspecto, como o Dia dos Namorados, eu compartilho com vocês uma experiência pessoal. Foi real, eu compartilho e ensino para quem eu posso ensinar. Comece a orar diariamente por tudo que você precisar ou necessitar, ou pelos apertos do seu coração. Faça essa prática. O Espírito Santo de Deus vai te orientar o que você tem que fazer. O Espírito Santo de Deus vai te orientar o que você tem que recuar, ou o que você vai ter que fazer. A paz de Deus guarda o nosso coração e nossa mente até que Deus responda. No meu caso, Deus respondeu dessa forma. Era a vontade dele que eu conhecesse o meu esposo logo após eu me formar. E foi a vontade do Senhor, ele me respondeu naquele momento. Poderia não ter sido, mas era a vontade de Deus aquilo lá. Então, assim, até que Deus responda, essa paz, ela vem quando a gente faz essa prática de diariamente colocar diante de Deus todas as nossas petições, com orações. Sabe o que são as súplicas? Súplicas é quando você, mais do que simplesmente ora, mais do que simplesmente pede, você assim, tipo, quase que geme, você clama. Em alguns momentos nós precisamos fazer isso. Alguns momentos difíceis da vida, a gente não somente ora, mas a gente clama, suplica. E sempre agradecendo e sempre com o coração grato. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então eu quero deixar isso aqui com vocês. É um testemunho meu, uma experiência minha de vida, válida. Se eu pudesse, eu ensinaria isso para todas as pessoas e colocaria para todas as pessoas que é necessário fazer isso. Deus ouve a oração daquele que chega diante dele com um coração grato, com um coração reconhecido que é incapaz, porque quando a gente está colocando diante dele todas as nossas orações, súplicas e ações de graça, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reconhecendo que nós não somos capazes de fazer qualquer coisa, mas estamos indo à fonte certa, que é Ele, que é o nosso Deus, pedindo toda a força, tudo que é necessário. Então a gente nós reconhecemos que somos pecadoras e carecemos do nosso Deus. E Ele está pronto a nos responder, a nos direcionar, a nos abençoar. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa palavra, ouça novamente, compartilhe isso com alguém, ensine para os seus filhos essa prática, mesmo que eles sejam crianças, para que desde já eles estejam fazendo isso, colocando, ensine-os a ter um caderninho, alguma coisa ali com os pedidos de oração, e todo dia que eles possam estar junto, colocando isso diante de Deus. E eu testemunho para vocês, é real, foi real na minha vida. Deus ouviu as minhas orações, que eu comecei a fazer lá quando eu tinha 11 anos. Deus mandou o meu esposo, uma bênção de Deus. Assim, é diferencial, é diferencial. É o meu testemunho para vocês.
Se eu puder, eu vou compartilhar isso com todo mundo, para que todo mundo possa ter essa prática. Porque, além de tudo, eu fui abençoada. Porque cada dia que eu ia diante de Deus, fazer as minhas orações, Deus falava comigo, Deus me abençoava, Deus me ensinava mais. Amém? Deus abençoe a sua semana. Se você tem um namorado, um marido, Deus abençoe o seu restinho de dia dos namorados e que seja realmente o seu relacionamento conjugal, seja realmente abençoado por Deus. Porque aí, ó, não tem jeito, é o melhor dos melhores. Beijão, Deus abençoe. Nós vamos nos falando por aqui.